Oi pessoal, agradeço a todos, meu agradecimento a que se cadastraram no terapiasdescomplicadas.com.br. Hoje nós vamos dar sequência falando sobre as companhias espirituais, as visitas desse pessoal todo da espiritualidade que nos fazem, nos honram com a sua presença. 90% dessas visitas, desse assédio, eu já volto a explicar detalhadamente o que seja o assédio, são por amor, por carinho, apesar de nós arcarmos com, entre aspas, um certo tipo de consequência. Nós temos a visita do pessoal das colônias mais ascensionados, temos também visitas do pessoal dos umbrais, dos mundos inferiores. Nós temos a frequência constante das visitas que nós chamamos de assédio ou do encosto. Como diz na vida prática, a fila anda, mas para muitas dessas pessoas, elas não vêm nos visitar uma tarde, um domingo, 16 horas, vão embora às 20 horas. Não, passam dias e dias, semanas e às vezes até meses nos assediando, nos acompanhando na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. E temos uma série de consequências que eu chamo de sintomatologias apresentadas em consultório. As visitas do pessoal de colônias normalmente são uma bênção, um bálsamo, um presente maravilhoso. Ficamos em estado de graça, uma sensação pessoal maravilhosa, uma alegria incontida. Está tudo bem, está tudo no eixo do equilíbrio, né? Eles limpam os ambientes que nós estamos frequentando, limpam as pessoas, limpam nossas casas, residências, apartamentos, o nosso ambiente de trabalho e principalmente as auras das pessoas. Cada corpo nosso tem uma vibração, tem som. A vibração mais o som configura a aura. É muito comum em consultório eu não estar enxergando corretamente a aura de uma pessoa ou parte dela. Aí eu peço licença quando paciente ou a paciente permite, eu acendo um cigarro. É uma ferramenta. Por quê? Porque com duas baforadas, a fumaça ali vai configurando completamente a aura daquela pessoa. Na aura você vê as cores, você interpreta as cores, você vê as doenças, você vê drogas, você vê a maneira de pensar da pessoa e uma série de outras coisas mais, né? Ou seja, a visita do pessoal das colônias nos engrandece. A visita do pessoal das colônias nos engrandece. A visita do pessoal dos umbrais também nos engrandece. Uma faixa vibratória um pouco inferior à nossa, às vezes até bastante inferior. Às vezes nós estamos assediados por pessoal das regiões umbralinas lá embaixo, quase nas fronteiras com o reino da animalidade, né? E a vibração é muito forte, muito pesada. Uma consulta de 90 minutos com uma pessoa que esteja acompanhada por esse tipo de gente nos exaure, nos cansa demasiadamente, nos consome demasiadamente. As visitas do pessoal
das colônias, temos conversas altivas, com bastante propriedade, com bastante profundidade, são aprendizados profundos, verdadeiros ensinamentos, são que nem deleites. Você vai às vezes às famosas viagens astrais, você é levado desdobradamente um dos seus corpos, principalmente durante o sono, é levados a locais de palestras, cursos, pequenos seminários, né? Você vê gente ali de várias outras localidades além da Terra, né? São mundos mais ascensionados, mundos onde não tem luz elétrica, onde tem uma espécie de tijolo. Você faz a imposição das mãos, pensa numa determinada cor, aquela cor vai fluindo, vai iluminando tudo, você tira a mão, ela para a intensidade, você coloca a mão, pede para baixar, diminui a intensidade, a luminosidade. Mundos onde temos água, porém, ao molharmos a mão, não cai nada. E por aí vai. Os mundos, pessoal dos umbrais, né? A presença de muitas dessas pessoas, que normalmente mais 1/3 dos meus pacientes estão acompanhados, têm assédio no bom sentido. Por exemplo, a moça vem, em certa altura da consulta, coloco ela deitada na maca, procedo ao banho de luzes. Na sequência, vejo uma senhora de idade ao lado dela, cabelos brancos, repartidos ao meio, bastante volumosa. Pergunto o nome, ela não quer dizer, insisto, ela não quer revelar o nome. Eu me dirijo à paciente e digo: olha, tem aqui uma senhora com esse cabelo assim, repartido no meio. Eu estou insistindo para ela dizer o nome e ela se recusa, está muito emocionada, inclusive, mas ela tem uma característica muito peculiar dela. Ela tem uma bunda desse tamanho. A paciente na hora reconhece: olha, é irmã da minha avó, é minha tia-avó, ela que nos criou. Eu não tenho pai, a minha mãe trabalhava de manhã, de tarde e de noite, e foi essa tia-avó que foi a minha mãe verdadeira, de criação. Então eu passo a servir de intermediário, médium entre a avó e a filha. Ao final da conversa, muita emoção, todos choramos. Eu tento explicar à avó que ela venha quantas vezes ela quiser, sempre que lhe for permitido, ela venha visitar essa filha neta. Porém, 2, 3 horas no máximo, não pode acampar na vida dela. Um outro exemplo muito frequente de assédio: compulsões por comida. Tem gente que tem obesidade, em vez de almoçar, por exemplo, 400 gramas, almoça 800, às vezes até 1.200. Ou seja, uma vida recente, não tinha o que comer, fazia uma refeição por dia quando fazia, às vezes até de baixa qualidade em termos de nutrientes, proteínas. Hoje ele come por hoje e por aquelas ocasiões que não teve oportunidade de comer. Por isso, o elevado peso, a obesidade. Compulsões pelo sexo, compulsões pela droga, compulsões por aí vai, pelo jogo, não é verdade? Comidas, bebidas
cigarros, drogas, jogo. Ninguém faz isso sozinho. Ninguém come demasiadamente sozinho, ninguém bebe sozinho, ninguém fuma sozinho, ninguém se droga nem joga sozinho. Muitas vezes nem o próprio sexo, a vida sexual sozinha. Sozinha que eu quero dizer além do casal, marido e mulher, homem e mulher. É muito frequente pessoas, usuários de droga, onde você já vê na aura dela. Eu vejo que é usuário de droga ou usuária de droga. Eu não sei exatamente que tipo de droga, mas já começo dali para frente, não é verdade? Normalmente essas pessoas vêm assediadas por vários amiguinhos e amiguinhas que também se utilizam do uso da droga. Ou seja, se drogam através daquela pessoa, aquele paciente, aquela paciente que está na minha frente. Tem gente que tem a hipocondria, mania de remédios. Uma vez eu tive um senhor de idade, ele tirou do bolso uma latinha. O senhor sabe o que é isso? Eu sei, aqui está escrito pastilhas Valda. Ele disse não, abriu e tinha 16 comprimidos, mais ou menos, e disse para mim: Valente, eu tomo isso a cada 24 horas. Eu fiquei surpreso, estupefato. Eu disse: meu Deus, não há estômago, não há corpo físico que aguente isso. Não, isso aqui é para isso é para aquilo, isso é para aquilo outro. Eu disse: não é nada disso. Pelo que eu estou vendo, isso aqui é para abastecer, satisfazer o desejo desse pessoal todo que está te assediando. Então, esse pessoal todo que te está assediando são encaminhados aos postos de atendimento médico, aos postos de atendimento doutrinário no astral. Cada bairro tem um posto de atendimento médico, um posto de atendimento doutrinário. Às vezes são nas mesmas instalações, vamos dizer assim, coisa de 400, 500 metros acima, não é muito longe, não. E esse pessoal dali que são encaminhados ou não aos hospitais nas colônias. A 15 mil metros daqui onde eu estou, tem a colônia de Esperança, Amor e Caridade. Tem um grande hospital, uma grande casa de saúde, um reformatório, se é que podemos dizer assim, na expressão ótima da palavra, desse pessoal que parte daqui com todas essas pendengas. A partir dali vão para outros lugares. Vão para onde? Quando a gente morre, morte física, esse corpo nosso vai para o caixão, vai para o velório. Na sequência, vai para o cemitério, vai para o túmulo do cemitério. Os corpos espirituais são juntados e que cor, a coloração final, essa é que prevalece, é a nossa verdade, independente se ajudamos o pastor, o padre, o pai de santo, o rabino, não importa. O que importa é a nossa verdade. E a nossa verdade está refletida na coloração de cada um dos 6 corpos principais. Então, passa-se pelos postos de atendimento médico, atendimento doutrinário, para depois virmos o destino final aonde aquela pessoa será encaminhada. Um outro exemplo que eu costumo citar é o motoqueiro. O motoqueiro sofreu um acidente com um ônibus, com um caminhão, com um automóvel e faleceu, veio a óbito. Esse corpo é levado ao posto de atendimento médico, dá uma garibada no cara, daí passa para a ala
posto de atendimento doutrinário, saletas pequenas, 2x2, uma mesinha redonda menor ainda, aonde vai ser dito a ele que ele já morreu, já saiu dessa, passou para outra. Não, está no horário, eu tenho que voltar lá para a minha empresa para trabalhar. Aí você diz, não, eu vou te acompanhar. Qual a surpresa dele? Chegando na empresa, as pessoas não veem, não reconhecem. Vai para casa, a mulher triste, chorosa, os filhos. Aí a ficha cai. A partir daí, juntam seus corpos. Aí ele vai ou para as colônias daquela cor, ou para os umbrais daquela cor. Na convivência com essas companhias espirituais dos mundos chamados inferiores, nós temos também alguns outros exemplos. A moça que veio, uma senhora quase, e diz que o marido fazia um amor, transava, ela dormia e ele levantava da cama na ponta do pé e ia para a sala de casa. Na sala ele abria o notebook, engenheiro, trabalhava com projetos, elaboração de projetos, e trabalhava ali há 3, 4 horas seguidas. E ela dizia para mim, Valente, não é sacanagem, é trabalho mesmo. Aí eu perguntei se ela traria o marido ao consultório na próxima consulta. Quando eles chegam, dias depois, eu começo a observar as companhias espirituais, o assédio dele. Um da idade dele, um paletó, gravata, e o outro já da minha idade, maduro, também bem vestido, paletó e gravata. Os dois eram engenheiros. Ou seja, o projeto, o trabalho que ele elaborava, que ele desenvolvia, era a 6 mãos, não a 2 mãos. Esses senhores, conversamos bastante, demoradamente, expliquei, podem vir visitar, mas não podem fazer isso um hábito diário, um hábito noturno. Bom, uma semana depois ela retorna, me trouxe um presente, uma camisa, satisfeita, porque eu tinha devolvido o marido dela. Inclusive o notebook fica só na empresa, ele não traz aqui mais para casa. São assédios, assédios bons, assédios não tão bons. Um outro exemplo de assédio, 32 anos, casado, um casalzinho de filhos, bancário, alto executivo de um banco já, com idade precoce. O que te traz aqui, meu filho? Impotência, brochei. Já fui no urologista, fiz vários exames, ele mapeou tudo, agora ele quer uma pequena cirurgia. Ainda olhei para ele sorrindo e disse, só o fato de você falar, eu estou me contorcendo aqui. Deita lá. Deitou, banho de luz, acalma, limpa os corpos. Eu vi uma loira de fábrica ao lado da maca ali, um pouco braba. Ela olhava, apontava com os dedos para baixo e dizia, é meu. O que é seu? Esse moço, falava o nome dele. Mas como assim é seu? Na verdade, as 2 últimas vidas, ela era casada e ele era casado. Porém, os dois eram amantes. E tinham combinado entre si que se houvesse uma nova vida, eles casariam, constituiriam família. Como é que pode ele estar com 32 anos, 2 filhos, casado com uma baiaca, uma isso, uma aquilo, e meteu a boca na esposa dele? Ela não aceitava isso. À medida que ela ia falando, já vou pulsando, vou chamando a sabedoria divina dela, os entes queridos, os laços de amor,
Eu vejo em 15, 20 segundos os pontos de luz e vi. Vi um casal de idade e mais um outro senhor, meio separado, meio à parte. Na verdade, era a mãe e pai dela. Ela chorou muito, mas chorou bastante. Fazia muito tempo que não via os pais na colônia, ela nos mundos lá embaixo, nos umbrais. Foi um encontro assim emocionante e queriam levá-la. Eu disse não, ainda não sei o que ela fez, se ela implantou alguma coisa, um chip, algum aparelho no corpo dele, que o rapaz broxou. Pai e mãe procederam a um passe demorado, 5, 6 minutos. Abraçaram ela, cumprimentaram a minha pessoa e levaram. Daqui a pouco ele acorda. Ô, Valente, dormi aí uns 5 minutos, desculpe. Não, você dormiu quase 1 hora. Mas e daí? Não, tudo bem. Hoje, daqui uns 4, 5 dias, você me telefona, me dá notícias. Se for o caso, nós agendamos uma nova consulta. Bom, dia seguinte eu chego no consultório e eu tenho por hábito chegar cedo, 7 horas, 7h10, 7h15, tiro o paletó, toco o telefone. Valente, bom dia. 10, nota 10. Eu dei risada, eu digo, já sei quem é. Foi bem sucedido. 10, Valente. Eu digo, então seja muito feliz. Se era por causa desse assunto apenas que você veio ao Valente, eu estou dando alta para você. Então, o que eu enfatizo bastante, né? Essas sintomatologias de assédio, elas são as mais variadas possíveis. 90% dos assédios são no bom sentido. Um outro exemplo de visita desse pessoal das colônias são as conversas, os ensinamentos. Não tem data, não tem agenda, mas é muito frequente. Eu recebo a visita desse pessoal, uma luz clara, uma luz forte, uma coisa maravilhosa, às vezes até fora das 7 cores do arco-íris. E sentam, conversam, batemos papo. Normalmente são os mesmos, não são muitos, mas conversa de 1 hora, 1h30 no máximo, mas muito prazerosas, uma conversa com propriedade, com conhecimento, passando conhecimento para nós, não especificamente um caso de um paciente ou de outro, mas conversando sobre o universo, sobre os mundos, sobre os degraus da escada evolutiva. Repito, são conversas deliciosas, prazerosas ao extremo, né? Outro tipo de assédio frequente acontece nas casas da gente. Valente, a minha casa o ferro elétrico pifou, o micro-ondas não funciona mais, a máquina de lavar roupa funciona quando quer. Isso configura a presença de pessoas dos mundos dos umbrais, mundos inferiores, chamados inferiores. Vem com o melhor que tem. Porém, o melhor que tem ainda é uma vibração muito densa, muito forte. A primeira coisa que pifa são os aparelhos eletrodomésticos. Às vezes, nem o automóvel, nem a moto consegue pegar. Isso é muito frequente. É muito frequente. Outro assédio, assédio do pessoal do umbral dos suicidas.
assédio forte, intenso, violento. Eu tenho atualmente uma pessoa da cidade de Ponta Grossa, casada, 36 anos, uma filha, marido sempre atrás, preocupado, e ela disse para mim: eu vou me matar. Ao olhar para essa moça bonita, eu vejo 4, 5 pessoas em volta dela, os meus encaminham aos postos de atendimento médico, aos postos de atendimento doutrinário. Aquele dia ela sai dali alegre, feliz, leve. Dia seguinte, está todas as pessoas de novo, ou outras pessoas do umbral dos suicidas. Por quê? Por causa do padrão vibracional dela, por causa do padrão de pensamentos. Nós somos o que nós pensamos, consequentemente, o que nós comemos, o que nós falamos, o que nós exercitamos. Temos que orar e vigiar os pensamentos. Não se deixar levar pelo comodismo. Por quê? Porque atraímos aqueles que são pares de nós. Se temos uma vibração elevada, altruísta, boa, nós atrairemos esse tipo de pessoa fazendo companhia para nós, encarnados e desencarnados. Mas se temos um padrão mais baixo, bem mais baixo, um degrau da escada evolutiva lá embaixo, semente ruim não vai dar fruto bom. Então as pessoas vêm a nós, vêm ao consultório, solicitam ajuda e às vezes de uma forma até encarecida, pedem ajuda mesmo, estão numa pior, mas não abrem mão de mudar os seus pensamentos, a chamada reforma interior. Não, o senhor faz o que tem que fazer e eu continuo na minha. É impossível. Eu diria até que 1/4 eu faço, ajudo, ensino, oriento, 3/4 o paciente tem que fazer. O terapeuta, o profissional da ajuda, ele faz a parte dele, que não é muito grande, mas se o paciente não o fizer, fica extremamente difícil. Ok, pessoal, chegamos então ao final de mais esse vídeo. Espero que tenha sido do agrado, do contento de todos vocês. Espero também que recomendem aos seus familiares, seus colegas de trabalho, colegas de estudo, o terapiasdescomplicadas.com.br. Lembro também que aqueles que quiserem, fiquem à vontade, enviarem sugestões, críticas. Estamos aqui para recebermos de braços abertos. Um beijo forte, um abraço, muita luz no seu coração.